Renan, o Riso tinha mandado um vídeo aqui pra gente também, Hum. porque o que aconteceu? O Flávio foi lá, fez todo aquele charme dele, aparentemente, aquela notícia que a gente tinha visto das tarifas do Trump no início da live. O Paulo Figueiredo fez um tweet falando que é uma notícia falsa, não sei se você quer ler esse tweet. E o Flávio Bolsonaro também se pronunciou sobre isso. Bota lá do Flávio. Vamos ver o Flávio primeiro? Então, peraí. O Trump sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Este é o cara cujo grupo político xingava com razão a Janja quando a Janja dizia: não é o consumidor que será taxado pela taxa das blusinhas, é o empresário. É o mesmo argumento de mongolóide. Somos nós, o imbecil, que seremos punidos por isso. Parabéns, Flávio Bolsonaro, que está vindo a público justificar a taxação do próprio... Parabéns, parabéns. Você é um jumento, cara. O Flávio Bolsonaro... Eu tenho que sair daqui, tenho que gravar disso, tá? Já tem que gravar. Claramente. Esse cara é um jumento. Eu quero ver de novo, porque eu não quero que reste confusão. É sério que ele tá justificando? Vamos lá. Sim, ele está justificando. Não, esse cara é um jumento. O Trump sabe que o Lula... O Trump sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Não. Não, cara. Não. Isso é... Esse cara é demente, esse cara é um imbecil. Por favor, peçam pro Riso fazer um, né... Até pra mandar isso pra imprensa, por favor. Flávio Bolsonaro, você é o maior jumento que eu já vi, cara. Você tá dando essa de presente pro Lula. Você é um jumento. O Trump tá prejudicando empresas brasileiras. Deixa eu lembrar uma coisa. O Flávio Bolsonaro, tá, com aquele outro jumento do Moro, tá? Deveria ir pro interior do Paraná, ver as empresas que trabalhavam com madeira compensada, que exportavam essa madeira compensada pros Estados Unidos, que era usada na indústria de construção, empresas que quebraram no Paraná. Empresas que perderam contratos gigantescos por conta da taxação lá do ano passado. Isso prejudica empresários brasileiros aos montes de diversos setores. Isso não é bom pro Brasil. Ficar defendendo o Donald Trump em todos os contextos possíveis é a coisa mais ridícula que existe. E mais, assim, imagina o que o Lula não vai fazer com esse vídeo. O Lula deveria pegar esse vídeo e botar, sei lá, na Times Square, pra todo mundo ficar vendo. Olha o idiota que eu tô enfrentando. Lógico que eu também tô enfrentando esse idiota. Mas, pô, eu não tô me beneficiando em nada com isso. O Lula tá se beneficiando. O Lula tá se beneficiando duplamente. Primeiro do Trump tarifar as empresas brasileiras. O Lula agora aparecer como o defensor do interesse brasileiro. E agora do Flávio Bolsonaro via público praticamente defender o Trump. É sério, cara. É sério. E aí tem o Paulo Figueiredo no Twitter, né? Falando que a matéria do Estadão era falsa. Dá uma olhada. Segundo todas as minhas fontes, a reportagem é falsa. Eu acho minhas fontes dos Estados Unidos melhores que as do Estadão. Quem eles ouviram? Trump, fontes da Casa Blá... Não, ouviram apenas 2 empresários brasileiros anônimos. E ainda assim publicaram uma reportagem com esta gravidade que... chegaram a dizer que tarifas vêm hoje. Cadê o rigor jornalístico? A responsabilidade do jornal que paga o baluarte do moralismo? Tá... Só tá passando vergonha. Assim... É oficial a informação... É oficial a informação saiu do governo americano. É difícil, estamos falando aí de uma galera, né? Difícil, estamos falando de uma galera complicada. Meu Deus do céu. Pois é. E aí, do outro lado, nós temos uma Agora, nota do ó o governo do vagabundo. Brasil. Agora lá vai o vagabundo Lula. Vamos lá. É interessante. A gente tá lidando com, assim, com Tá o difícil. lixo do lixo. Vamos ver a nota do Lula. Vamos ler a nota do Lula. O governo brasileiro manifesta indignação com a conclusão preliminar anunciada ontem pelo...
Essa investigação teve início 15 de julho de 25 por provocação da família Bolsonaro e está associada à tentativa de ingerência em temas internos do nosso país, como feito na recente viagem do senador Flávio a Washington. Essas investidas têm contado com o auxílio de falsos patriotas que usam cargos e funções públicas para conspirar com... Vocês entenderam que a nota do Lula não tem nada de técnica. É uma nota essencialmente política, já polarizando com o Trump e o Flávio. Ele pegou o Flávio e colocou no mesmo polo do Trump, falando, esses são os inimigos do Brasil. Capite? É lastimável que todo o trabalho de diálogo e articulação que o governo brasileiro tem feito, inclusive com o envolvimento pessoal dos presidentes Lula e Trump, seja sabotado por interesses meramente eleitorais e familiares. Não havia e não há justificativa para essas medidas unilaterais contra o nosso país ou contra o patrimônio brasileiro como o PIX, mencionado explicitamente nas recomendações preliminares. Segundo estatísticas do Bureau of Economic Analysis, os Estados Unidos acumularam 424 bilhões de superávit de bens e serviços com o Brasil nos últimos 15 anos. Blá, 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 blá. Agora vem uma argumentação, vamos dizer, técnica ali e tal, blá, 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 blá. O principal efeito das tarifas unilaterais politicamente motivadas aplicadas ao nosso país tem sido impor danos à economia nacional e à geração de emprego e renda, além de diminuir o papel dos Estados Unidos como nosso parceiro comercial. No primeiro trimestre de 26, a participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras atingiu o menor valor da série histórica ao somar 9,4%. Conforme acordado pelo presidente Lula e Trump em ocasião da reunião de Washington, blá 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 blá, estão em curso negociações tarifárias dos dois países na busca de soluções que resultem no blá 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 blá. Beleza, último parágrafo, vamos lá, vamos descer. O Brasil se reserva o direito de recorrer aos instrumentos previstos, blá blá blá. O governo reafirma a expectativa de blá blá blá. É preciso estar atento aos traidores da pátria e trabalhar em defesa da nossa soberania e dos interesses do povo brasileiro. Assim falou Lula, que tá salivando de prazer. Assim, né? Tem essas coisas, como é que é? Tadalafila, né? Então o Lula, isso tem um efeito de uma tadala pro Lula. Assim, a Janja que se cuide hoje. Janja que se cuide hoje. Porque foi dado um presente pra ele. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Parabéns aos envolvidos. Pix é do Brasil. Paiseco, cara. Que paiseco. Que paiseco a gente virou. Que república da banana, né? Um lado, uns caras estão tipo, quase salivando pro Trump ferrar a gente. Do outro, o cara pega essa cartolina nojenta e comemora assim, né? Ó, eu tenho um sistema de pagamento aqui, ele é nosso, tá? É tipo o lance do Bolsa Família, do cachorro caramelo. Você é medíocre, você é um vagabundo, Lula. Você é muito lixo. É muito reles, é muito pequeno. Ainda mais com esse chapéu de bandido que fica andando. Que coisa horrorosa, cara. Meu Deus do céu. Então, entendam. Hoje, dá o play. O Lula já tá surfando. Vai, vocês se lembram que em julho do ano passado, os Estados Unidos da América do Norte apresentou uma taxação sobre os produtos importados do Brasil de 50%. Os meninos do Bolsonaro, um deles, que é candidato a presidente, olha o que ele tuitou. No dia que o Trump taxou o Brasil em 50%, obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo. E o outro filho também agradeceu ao presidente Trump, o Eduardo Bolsonaro, criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação. É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Cara, porque esse cidadão vê esse ser que devia estar preso até hoje, solto, presidente, e cantando de galo em cima dessa... É muito triste, Olha cara. esse aqui.
É muito triste. O bolsonarismo, cara, acabou com a direita no Brasil. O bolsonarismo acabou com o antipetismo no Brasil. O bolsonarismo é uma doença, cara. Eu jurava, dona Ana, eu jurava que o Flávio não ia cair no erro de tentar justificar. Não que eu não queira. Pra mim é ótimo. Pra mim é ótimo o Flávio Siqueira. O Flávio é um imbecil completo. Pra mim é bom. Mas assim, tá sendo bom pro Lula. Quem tá ganhando com isso? Eu e o Lula. Os outros lá vão ficar lá defendendo o Flávio, que é isso que os outros fazem. Agora, pô, que situação horrorosa. E aí causa esse tipo de situação aqui, ó. Porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula, imbecil. Ele não sabe que ele não vai me prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai prejudicar é os empresários brasileiros. É esse presente que ele dá. Vocês entendem que, assim, esse corte do Lula é um corte que ele pode botar na televisão e pro eleitor do Lula é tipo assim, tudo que o eleitor do Lula queria ouvir. É um corte based do Lula se colocando como representante do interesse nacional. Cara, primeiro, né? Aquele, o Trump é o meu... Trump, né? Segundo, vejam esses caras. Vejam este trecho do Lula. Não, por favor, dona Ana, agora. Pega o Flávio e agora o Lula. Veja que parece que é uma resposta do Lula pro Flávio. Porque é tão óbvio. É tão óbvio. O Trump sabe que o Lula... O Trump sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Aí vamos lá. Porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula, imbecil. Ele não sabe que ele não vai me prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai não prejudicar parece literalmente uma resposta é os empresários brasileiros. Sim. O Lula fez um governo ruim, muito ruim. Em condições normais de temperatura e pressão, o Lula ia perder essa eleição. O Lula tinha uma chance de vencer a eleição. Colocar o Flávio como candidato. Colocar um imbecil dessa família de idiotas. Família que só tem idiota. Não tem uma pessoa que preste nessa família como candidato. Consegue ir lá com o Joesley nos Estados Unidos, bota o Flávio. E, cara, tá dando tudo certo pro Lula. O governo do Lula não vai bem. O Lula já deu vale gás, energia, ele tá dando tudo que ele pode. E não melhora. A aprovação dele ficar arrastando. Aí vai o Flávio e vai lá Figueiredo, Eduardo, calma aí, vou ajudar você. Eles são uma máquina de errar, cara. Eu não sei o que falar. Estados Unidos, taxação, Lula, eu vi o discurso do Lula. Você viu o Flávio já falando, não é pra prejudicar o Brasil, é pra prejudicar o Lula. Não, o discurso do Flávio é digno de Janja, um negócio claramente com falta de briefing. Eu acabo de ver uma manifestação do Paulo Figueiredo, eu tô na estrada retornando de viagem, né? Eu fiz uma peregrinação, uma romaria esse final de semana. Primeiro, para me despedir do menino Ney, desejar que os salários dos professores sejam transferidos para ele possa ganhar a Copa. E depois eu passei a Aparecida do Norte, agradecer a mãezinha do Brasil. Agora eu tô voltando para casa. Nesse momento, parado na BR-101, aqui entre Itajaí e Balneário Camboriú, porque é um trecho infernal. O Paulo Figueiredo diz que as taxas não são taxas, que é uma sugestão de um grupo técnico que o Trump pode ou não adotar. Eu não sei agora, ele diz que o Sam Puncher noticiou isso. Você chegou a ver alguma coisa a respeito? Não, na verdade eu tava na rua, eu soube isso aqui hoje na rua e queria pegar os detalhes desse tema, né? Não sei... Assim, a imprensa está cobrindo, mas o governo americano, né? O lance não é que é uma nota técnica. Foi feito um estudo, e a conclusão do estudo é, na prática, que o Brasil pratica, vamos dizer... o Brasil tem práticas desfavoráveis aos americanos, eles citam essas práticas, e eles voltam a falar agora uma taxação na casa dos 25%. Sim, isso é fato dado. E o governo americano e o governo brasileiro já publicamente falaram que vão tratar desse assunto. Então não é que é só um documento técnico que apareceu.
É porque no caso da China, por exemplo, esse mesmo documento foi feito. E aí o Trump e o Xi, em negociações entre os dois, entre o presidente de cada país, eles acertaram que não seria feito nada. Em sendo feito, ferra mais uma vez com a economia brasileira, vai ser mais uma medida americana que afeta na prática. E é isso que é o mais engraçado e que me pega muito a incapacidade dos bolsonaristas, tanto de se articular interna quanto externamente. Quem que foram os maiores prejudicados pela rodada de sanções anteriores? Setores da economia brasileira que são justamente os mais próximos aos Estados Unidos. Exato. São setores simpáticos ao governo americano, são setores que negociam com os Estados Unidos, que demandam tecnologia americana, que demandam mercado aberto lá e que compram deles também e que politicamente, supostamente, sustentam os aliados deles aqui. E aí é justamente esses caras que estão levando ferro. É um negócio bizarro, é um negócio que não faz sentido nenhum, é coisa de maluco, de parte a parte. E o Flávio, uma inabilidade política que, olha, e aí eu fico me perguntando, é isso que vai ser presidente do Brasil? O cara vai lá, tira uma foto com o Trump, 3 dias depois tem um documento para ferrar de novo com a economia brasileira. Por quanto tempo esses empresários que sustentam o bolsonarismo vão continuar tendo isso normal? É bizarro. Não, até quando o agro brasileiro vai ficar aceitando essa humilhação? Até quando, vamos colocar aqui Pô, o setor, eu falei agora do setor de madeira do Paraná, que exportava muito para os Estados Unidos, foi detonado. Teve empresa que já teve que entrar em recuperação judicial, a bagaça toda. Você sabe que minha cidade natal, Caçador, o setor madeireiro é fortíssimo, eu tenho grandes amigos no setor, e é um setor que vive essencialmente de exportação e depende visceralmente dos Estados Unidos. Parou a cidade, Renan, por 2 meses na época das primeiras sanções, porque as fábricas simplesmente pararam a produção, deram férias coletivas, rezaram para o prejuízo não ser maior, buscaram acordos com sindicatos de trabalhadores, todo mundo em casa, um clima de velório em Caçador, tipo, de desespero mesmo. Desespero de quebrar a economia da cidade. Se aquilo persistisse, agora volta de novo, e justamente 2 dias depois do Flávio ir lá, apertar a mão, tirar foto, achar tudo aquilo lindo, achar que tava produzindo um puta material de campanha. Será que não tinha ninguém para avisar, sei lá, no briefing antes de tirar foto? Tem um estudo aqui que vai ferrar a economia do Brasil de novo, tá? Ou ele não entendeu também. Então, talvez ele tenha acreditado, tipo a Janja, né? É só contra o Lula, não é contra as empresas. Mas eles sempre levam os termos para uma discussão. Eu tô ferrando o Lula, ufa. E o Lula já avisou, né? O Lula respondeu prontamente avisando: você é um imbecil, você tá ferrando, não é o Lula, tá ferrando o Brasil, o empresário. O Lula, que é malandro, já puxou para ele o lance de defensor do interesse brasileiro. É impressionante, cara, é cansativo. Malandro e psicopata, né? Porque aí ele faz um discurso que em qualquer tempo normal... Imagina, Renan, se você faz um discurso chamando, seja o Lula, seja o Flávio, de traidor da pátria e sugerindo que tem que ser enforcado. O que aconteceria com você se agora você dissesse: o Lula é um traidor da pátria ou o Flávio é um traidor da pátria e tem que ser enforcado? Daria tempo de você sair do escritório antes de ser preso? Pois é. Agora, o presidente da República pode promover um clima de assassinato contra um adversário político, sugerir enforcamento de um adversário político, e ele não vai ser chamado de extrema, né? Nós Pelo somos a ultradireita. Pelo contrário. Isso é parte do jogo democrático, de acordo com o STF. Vai vir um despacho saneador. Vai vir o famoso despacho saneador. Defender enforcamento é legal, é democrático. O que não é democrático é escrever com batom numa estátua, daí tem que levar 14 anos de prisão. Agora, eles estão numa situação, na treta, porque assim, o bolsonaro sempre coloca as coisas da seguinte maneira: provavelmente isso faz parte de um xadrez 4D. Eu já vi bolsonaro no Twitter falando que, na verdade, o Flávio agora vai voltar para os Estados Unidos porque ele vai resolver a tarifa, para mostrar que o Lula tá obsoleto. Cara, assim, por mais que o governo... Meu Deus do céu. Estamos falando no Twitter. Então, assim, por mais que eu não... parece que o Trump seja um cara heterodoxo, é cruzar demais a linha da diplomacia internacional fazer isso. É interferir de uma maneira que mesmo em termos trumpistas, não é natural. Né? Então os caras estão acreditando nisso, que agora o Flávio vai voltar lá, que o Flávio fica gerando dificuldades para vender facilidade. Tá difícil ser fã dos caras, cara. Não, e tá difícil, era justamente nesse ponto que eu ia chegar. Tá difícil para eles no dia a dia. Se pegar aquele Rony Gabriel, por exemplo, a narrativa central dele das últimas 2 semanas
a eleição vai ser resolvida por rejeição e o Flávio é o único com condição de ganhar. Virou um negócio assim que o último e desesperado argumento é: o Flávio é o único capaz de impedir o PT de continuar no poder. Mas, cara, as pesquisas não estão dizendo bem isso. Parece que tem um rapaz, músico competente, fã do Ayrton Senna, deixa eu lembrar o que mais. Bob Dylan? Músico competente. Fã do Ayrton Senna e Bob Dylan. Isso parece que esse rapaz aí tá surpreendendo uma série de players importantes do mercado, da política, de governos, enfim, interessados nesse rapaz. Até essa tá prestes a cair. Imagina quando esse rapaz bater 15% nas pesquisas, o que deve acontecer. Pois é. O susto que não vai ser. É ou não é? Assim... Eu não te contei, não vou contar agora no ar, mas eu fiz umas contas do teu ritmo de crescimento entre abril e aquela de maio. Não tem como sustentar aquele ritmo, a não ser que esteja acontecendo um fenômeno ainda mais gigantesco, que só a Atlas pegou, e eu acho que existe essa possibilidade, porque a Atlas está fazendo isso no mundo inteiro, né? A Atlas está chegando na frente de todo mundo, tá pegando muito fenômenos antes. na gênese, quando ninguém percebe, a Atlas percebeu. Sim.